Gasparini, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Tudo bem, depois de Gasparini? tanto tempo. Pois é, faz quase 4 anos que você não vinha na TV para ver. Não tinha essa noção. É. Mas com certeza nós vamos ter uma comunicação mais direta e vamos vir mais vezes, até para esclarecer a situação da Coab, o que está sendo feito. Que é uma preocupação do bauruense hoje, claro, né, Gasparini? Claro. E claro, e até você está aí, o mandato do Tuga, 2 mandatos do Rodrigo e continuou agora com o Gazeta. Claro que quando você chegou na Coab, você já pegou essa situação calamitosa que está a Coab, que é uma consequência que você vai explicar. Quer dizer, aonde você acha que deu problema na ideia de ter uma companhia de habitação municipal, onde as maiores das cotas são municipais, e de repente gera essa dívida enorme e que Bauru um dia vai ter que negociar essa dívida? Na realidade, quando nós entramos lá, nós pegamos uma situação calamitosa, como também hoje várias situações foram resolvidas, mas ainda nós temos uma grande situação que é pagar a dívida junto ao Fundo de Garantia. Mas o que a gente percebe é que ao longo da existência da Coab, ela acabou deixando de fazer uma cobrança mais contundente ou mais efetiva junto aos mutuários. Um dia, na verdade o dinheiro tinha que ser repassado para a Coab, pelos mutuários, e a Coab paga o fundo de garantia. E os contratos, eles iam sendo liquidados e entrando em decurso de prazo, aí ia ter uma diferença que, se você não tivesse um caixa suficiente, você não ia entrar em retorno, como diz. E esse retorno ia cada vez sendo maior. Então eu acho que um dos grandes erros cometidos foi não cobrar o mutuário como deveria ter cobrado. Para você ter uma ideia, quando nós assumimos a Coab, a inadimplência era quase 70%. Era verdade. Hoje a inadimplência é alta, está em torno de 12%, é alta ainda. Nós precisamos baixar no patamar de 4, 5%. E é o esforço que nós estamos fazendo. Mas o fato de deixar de cobrar adequadamente as prestações, acabou se tornando uma situação que já ia ocorrer, que era para fazer os retornos, fundo de garantia, só que você não tinha um dinheiro para ser recebido. E isso não foi cobrado. Então, hoje nós estamos administrando, desde a primeira vez lá, administrando uma situação diferenciadíssima, uma situação onde ocorreu todas as situações, mas que não tem como fugir. Tem que simplesmente negociar e pagar, e saldar. Porque a Coab foi no fundo de garantia, assumiu os empréstimos para construir as residências, mas também assumiu o compromisso de cobrar adequadamente e fazer o retorno para o fundo de garantia. Se não foi feito isso, em alguma parte vai dar uma diferença. Como deu, felizmente ou infelizmente, começou a estourar na minha época. E o que eu estou fazendo nesses 12 anos é justamente administrando essa dívida, tentando diminuí-la e negociá-la em condições mais vantajosas para a Coab, e ao mesmo tempo preparar uma outra parte, no sentido de que, se a Coab voltar a construir, ela tem condições de fazer a renegociação. Porque a hora que ela parou de construir, ela parou de criar receita nova, né? Justo. Então ela tinha que realmente ir liquidando os contratos e tudo. Nessa inadimplência de 15%, isso também é responsável. Claro, e depois eu quero falar, eu me lembro de coisas de prefeitos anteriores que andaram perdoando dívida. Eu sei que pode ser duro para você tocar nisso, mas a gente vai ter que tocar. Porque nós aqui da TV Prevê, vira e mexe, e-mails cobrando a situação da Coab. Agora deixa eu te dar uma notícia boa, viu? Escola particular vem com inadimplência de 14%, 15% há anos. Esse ano caiu para 4%, viu? Puxa vida. É um dos dados que a gente vê que, pelo menos a economia, nessa conturbação política toda, ela começa a andar um pouco. Começa a ajustar. Não sei se você já sentiu alguma melhorinha na inadimplência. Não, nós sentimos lá e também sentimos sempre quando há um alvoroço em torno da Coab, e que é necessário, né, você tem um reflexo
na adimplência. Ou seja, as pessoas acabam deixando de pagar a Coab, porque esperando que alguma coisa vai acontecer, vem um perdão e ele não precisa pagar mais. E que não vai poder haver. Então, mas a gente continua intensificando essa cobrança, essas ações para retomada, para rescisão de contrato e retomada, e as pessoas têm procurado para negociar. Eu acredito que a gente consegue baixar mais esse índice de inadimplência, como também fazer economias em outras áreas. Você tem razão quando você diz que teve prefeitos, teve pessoas lá dentro da Coab que acabaram utilizando algumas vezes como se fosse propriedade particular. E isso foi ruim, né? Claro que no devido tempo isso aí tem que colocar, tem que apurar. Agora nós estamos mais preocupados em resolver a situação da Coab para que não crie tanto ou muito problema para a prefeitura e apostando que se vier a construção, como você fala que tem às vezes uma especulação, mas a gente está trabalhando em cima disso e lá no Fundo de Garantia, na administração do Fundo de Garantia, eles têm consciência de que se não fizer essa situação, a gente vai ter muito mais dificuldade. Então, existe hoje uma disposição de fazer com que a Coab volte a construir, deve lançar as bases desse programa esse ano ainda, para poder fazer com que a Coab gire o dinheiro e voltar. Até porque hoje ninguém vai deixar a pessoa morar 10 anos. Se ela voltasse a construir, seria a Caixa que iria... Na verdade, seria como, pelo menos o que foi conversado, nos moldes antigos, né? Que na verdade não é nem predinho, é casa térrea, e a Coab, ela apresentaria o projeto, receberia a verba do Fundo de Garantia e contrataria a empreiteira para poder fazer. E é claro que dependeria os repasses sempre da Caixa, como era antigamente. É que hoje o tem governo... gente lá em cima que defende isso? Tem gente hoje defendendo isso e está tentando preparar para poder fazer com que as Coabs, algumas delas, claro que a prefeitura precisa assumir uma responsabilidade também, porque tem, mas eles precisam sentir que há uma disposição da prefeitura e da Coab que querem resolver o problema. E uma das coisas para resolver o problema também é a volta da construção para poder girar através da administração. Pelo menos adia um problema por décadas. Ou seja, você consegue administrar, porque segundo a gente tem trabalhado já há algum tempo nisso, quando fechar as contas, e como diz uma pessoa que trabalha conosco, estiver lá no juízo final, nós vamos ter 30 milhões. A hora que acertar todas as contas, 30 milhões para a Coab. É que isso eu preciso percorrer um grande caminho ainda, saneando a própria Coab, a situação dela, para que a gente tenha acesso a esse encontro de contas. Ô Júnior, eu li, ninguém melhor que você para esclarecer isso, que outras Coabs resolveram o seu problema. Aonde foi que foi resolvido como foi? Na verdade, você tem... A maioria das Coabs, seja ela municipal ou seja estadual, eles fizeram, o Estado, alguns estados assumiram o passivo da Coab. Então, eles resolveram a situação. Isso... Não, mas resolveu porque o Estado assumiu. Porque o Estado assumiu. Uma hora vai explodir no Estado. Na verdade, a deficiência não é o grande valor comparado a um orçamento estaduais. Não há. Mas eles tiveram condições de fazer essa renegociação, assumir a dívida e aí garantir... A Araçatuba resolveu o problema dela? Ela resolveu fazendo dessa forma também. Por que nós não fizemos isso? Então, por exemplo, as estaduais, o município precisaria assumir. Como o município não tem condições de saldar o fundo de garantia de uma vez, e aí fazer o que quisesse com as residências, que é a situação? Aí é aquela negociação que já foi iniciada, que ainda está a caminho, é onde dá o FPM em garantia para poder a Coab reparcelar a dívida, toda a dívida, ao longo
até 2026 numa taxa e de 2026 para diante na taxa original. Então, claro que isso a gente tem que acompanhar e assinar, se for o caso, para poder tirar o estouro agora. E a gente administrar isso, e é claro, buscando também quem estiver na Coab e o prefeito, buscando condições mais vantajosas através das normativas, das resoluções que o Conselho Curador do Fundo de Garantia, que o Conselho Curador do FCVS vão ainda editar. O que precisamos é estar permanentemente em contato e conversando para ver que o problema não vai se resolver simplesmente pega aqui o dinheiro e põe lá. Não. Para isso precisa um caminho e uma melhora nessas condições das resoluções. É esse trabalho que nós vemos fazendo nesses últimos 12 anos, preparando o terreno para poder inclusive construir e fazer com que a situação também tenha as resoluções mais vantajosas para a companhia. Hoje, por exemplo, nós temos uma situação onde o Tesouro não autorizou a completar a renegociação, mas autorizou a fazer com que a Caixa assumisse essa garantia da Coab fazer, e que mais a Caixa está querendo o FPM da Prefeitura para se resguardar. Claro. Então nós estamos tentando concluir a negociação nessas fases, né, para poder fazer com que a coisa caminhe. Quantas Coabs que você conhece que também está na situação da de Bauru? Olha, você tem, a maioria das Coabs estão na mesma situação. Umas já estão avançadas porque já queimaram essa etapa que ainda a gente não queimou, que era dar o FPM em garantia, o Tesouro autorizar. Tiveram que dar. Elas tiveram que dar, e teve umas que teve o FM retido, como Ribeirão Preto. E eles estão permanentemente negociando para poder aliviar essa situação. Aqui, a ideia, e é o que nós estamos procurando fazer, com todos os percalços que tem, é a gente adequar a situação de custeio da Coab para fazer frente, e agora mais do que nunca, para fazer frente a esse pagamento que virá, né? Quer dizer, a Prefeitura deve destinar no orçamento algum valor, como já vem destinando, mas que não está sendo utilizado. Quanto que a Prefeitura põe na Coab? A Prefeitura não põe nada ainda. Nada. Não, ela, como para garantir as conversas de renegociação com a dívida, com o Tesouro, ela punha no orçamento, só que chegava tipo agosto, setembro, como não ia vingar, a gente conversava com o prefeito, o secretário de Finanças, e falava, olha, a Coab não vai utilizar esse dinheiro esse ano. Então, liberava esse saldo, acaba usando em outras atividades, em outras situações de emergência. Mas agora, por exemplo, nós vamos ter que destinar outra vez coisa de como se fosse 500 mil ao mês, 600 mil ao mês, e a Coab vai pagar a diferença, que é a parte maior. E duro que além dessa situação, né, Júnior, um país em crise, onde o dinheiro sumiu, né? Quer dizer, dinheiros que estavam aí, cada vez o governo está tirando mais e não consegue. O próprio governo de São Paulo está em dificuldade. Na verdade, é uma situação, né? Acabou sendo geral, a economia deu pelo menos alguma amostra de que viria um pouco mais forte, mas não está sendo isso. A gente tem sentido isso, né, no dia a dia, você também no comércio, na situação toda. Quer dizer, o figurino não está bom, né, vai ter que esperar uma situação até melhor. Há uma disposição na administradora do Fundo de Garantia que o nosso problema é grave e que eles estão tentando também nos ajudar como resolver essa questão. A gente permanentemente vai a Brasília para negociar, para renegociar, para ver o que a gente consegue melhorar. E também participa da reunião dos grupos no sentido de que para poder fazer com que avance, a dívida seja melhor adequada. Essa que é a realidade. Mas que existe a dívida, existe. Hoje, por exemplo, nós temos uma diferença para acertar no final das contas de 390 milhões, que é o que foi aprovado na Câmara lá em 2012. O orçamento de Bauru anual é 200 milhões, né? Não, acho que já está na casa de 700 milhões, 800 milhões, já. Só que a gente está fazendo uma situação que
próprio tribunal apontou, olha, vocês não estão cumprindo com a função social. Não, nós sabemos que não estamos cumprindo. Aliás, desde 93 não constrói. Mas não constrói não é porque a Coab não quer construir, constrói porque é um impedimento. Foi brecado pelo sistema. Foi brecado pelo sistema, há um impedimento legal para fazer isso. E hoje o sistema financeiro da habitação optou por um novo sistema excluindo as Coabs. Então nós estamos com essa situação. Chegando bastante pergunta, eu tenho várias perguntas para fazer para você, mas eu tenho certeza que vai aparecer aqui. Ó. Vamos ver a primeira. Ó. Primeira, Áureo, via WhatsApp. Senhor Júnior, diante do novo quadro político que se desenha no país, tudo caindo e uma renovação total à vista, a Coab faz sentido? Se sim, me explica por quê. Olha, na realidade, hoje a situação da Coab, se você falar assim, olha, a Coab pode construir, eu acho que ela pode vir a construir. Ela pode cumprir um papel que ela já cumpriu. É claro que com os limites que a gente tem que colocar, né? Quer dizer, você não pode colocar muitos funcionários, você não pode ter um custeio alto. Ela está enxuta, Júnior? Como é que está? Não, ela está num caminho... Porque você pegou ela com um número de funcionários um pouco menor, né, Júnior? Menor. Hoje ela tem um quadro maior. Claro que você já tirou várias pessoas, teve que tirar várias pessoas, ainda vamos tirar outras. Nós vamos adequar ao custeio da Coab aquilo, ao propósito da eventual parcela já da renegociação. É isso que nós precisamos fazer. Todo mundo está admitindo, né? Eu só preciso, infelizmente, no pessoal que eu tenho que atacar e, infelizmente, também no custeio, que é o único instrumento que eu tenho para trabalhar em cima disso. Do contrário, não teria condições, mas nós vamos adequar para poder pagar a parcela. Agora, eu acho que a Coab tem sentido justamente por isso, ou seja, ela pode vir a voltar a construir, se a gente conseguir fazer com que mude esse sistema, que a Coab tem uma importância grande nisso. E se fechar é pior, como é que vai fechar? Né? Não tem condições de fechar, ou seja, ou você anda com ela bem, ou você nem pode fechar, porque só se você fecharia se você pegasse liquidar tudo. 390 milhões, dá para o fundo de garantia e liquidar tudo. Do contrário, mesmo se eu não operar ela, alguém vai ter que pagar, no caso a Coab, e se não a Coab, a prefeitura vai ter que dar esses 390 milhões. A prefeitura é dona de 70%? 78%, quase 80%. Então não tem como, na verdade você tem que administrar e administrar bem. Né, com todos os percalços. Quem que era o prefeito quando foi criada a Coab? Claro que era um momento oportuno de construção. Na verdade, foi o Nuno de Assis, né? Foi em 66 isso que foi criado. Né? Ela cumpriu o papel dela, desenvolveu a cidade, foi importante. Depois é que a coisa degringolou. E aí é que a gente está administrando essa coisa enorme, mas que é possível. É possível. Desde que tenha paciência, que faça as coisas certas. Você está com quantos funcionários hoje na Coab? Hoje nós estamos em torno de 90 e poucos funcionários, que é muito, né? Mas eu também precisei contratar na época, porque com a aquiescência, inclusive, de lá dos órgãos lá em cima, porque eu precisava de gente para poder trabalhar os recursos para homologar crédito no FCVS. Então é um pessoal específico. Eu precisava de advogados para poder entrar com ação, que é no estado inteiro, para poder fazer com que o mutuário, pelo menos se não pague, venha renegociar para pagar. Vocês recuperaram muitos imóveis? Recuperamos muitos imóveis, teve muitas ações. E quando você recupera, você vende para outro. Você pode? Aí que está o negócio. Por isso que é importante que se diga que quanto mais eu deixo a pessoa morar de graça, sem pagar, mais prejuízo eu causo à companhia. Por quê? Porque quando eu for tomar essa casa, que normalmente demora, porque é na justiça... Demorado, é três anos. E você ainda depois, a pessoa ainda recorre para o Tribunal de Justiça, ainda fica mais um tempo, quer dizer, ela está morando sem pagar. Quando eu vou recuperar isso e tirar ela da casa, ela me deve, vamos pôr um exemplo aqui, 100 mil reais. Só que a casa, hipoteticamente, vale 80. Aí eu vou comercializar por 80 mil, não por 100 mil. O 20 já é prejuízo da Coab. E assim vai numa escala estadual. Então é difícil, então você tem que tomar as medidas, contratar advogado, contratar e poder acertar. Recuperamos bem? Recuperamos. Só que nós precisamos ainda continuar fazendo isso, ou seja, tem que continuar
caminhando nessa toada para poder recuperar o crédito da Coab. Se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. Tem que tocar e contar com uma hora que a economia estiver melhor que surjam alguns benesses do governo federal. Nós saudamos muitos compromissos que estavam, inclusive, estruturais na companhia, que hoje não existe mais. Hoje o que existe é um problema também estrutural, é o pagamento dessa dívida, que está sendo renegociada e está sendo preparado para poder fazer os pagamentos. Agora, eu preciso ainda enxugar e preciso ainda diminuir o custo para poder enquadrar nessa Júnior, parcela. Você acha que se Bauru tivesse um deputado federal, ajudaria? Claro, e tem que ser um deputado federal em compromisso com a cidade. Também deputado federal com cunho político para fazer política nacional, internacional. Uma cidade do interior tem que ter um deputado, tipo o Pedro, por mais que você possa criticar o Pedro por algumas posturas até de comportamento social dele, mas para a cidade maravilhoso o que o Pedro fez. Trabalha, né? Muito. Você acha que se nós tivéssemos um deputado federal com o perfil de um Pedro Tobias, eu até falo isso porque eu sei que o Pedro não quer mais ser candidato, ele já falou para mim, então não estou fazendo campanha do Pedro para federal. Um com o perfil do Pedro Tobias, ligado a governo, sem esses cunhos ideológicos de entregar o Brasil para a Nigéria, para a Nicarágua, para a Venezuela e etc. Ajudaria? Com certeza. Ou um deputado federal nada poderia fazer? Com certeza. A gente tem desenvolvido um trabalho lá sem essa estrutura, sem essa retaguarda. A gente sempre vai com lá, o deputado de fora. Ou vai com o deputado de fora, ou vai sozinho para conversar e fazer com que a coisa avance. É claro que um deputado daqui de Bauru, trabalhando dessa forma, fica muito mais fácil, né? Não que resolva, mas muito mais fácil de relacionamento, de atenção, de consideração. Isso é essencial. Infelizmente, que Bauru tenha bastante tem voto pecado em Bauru, muito né? nisso. O cara tem 1000 votos em Bauru, que depois ele até esqueceu. Não tem compromisso com a cidade. E Bauru é campeão para dar voto para gente de fora, né? Então nós precisamos fazer isso, eleger um deputado federal pela cidade, porque aí nós temos condições de melhorar, inclusive, essa relação. Você acha que ajudaria? Ajudaria, seria essencial. Vamos ver. A minha intenção, juro, é não votar em ninguém mais, mas se eu tiver que votar, vai ser em deputados mesmo, estadual e federal, porque pensando em Bauru e não pensando em política. Porque mais enojados do que empresários de porte médio como nós somos, não existe. Nós estamos aí, todo mundo devedores de impostos, com a carça na mão, né? Porque não aguentamos pagar o custo de um Brasil desumano que cobra os piores impostos do mundo, os mais severos, os impostos que pode ter na face da terra. E o que aconteceu nesses 40, 50 anos, por exemplo, na minha vida empresarial mesmo? Eu só vi aumentar imposto. Eu estava ontem por acaso, eu lembrei por acaso, há 20 anos atrás, empresa de serviço não recolhia PIS e COFINS, era só as outras empresas, porque serviço é folha de pagamento que é alta. E aí, há 20 anos atrás, criaram o PIS, COFINS para as empresas de serviço. E é quem emprega. O Bauru cobra uma montadora. Eu já falei isso. Montadoras hoje é bom porque vem impostos para a cidade. Mas emprego, hoje um operário monta um carro. Porque tudo mecanizado. Tudo mecanizado, tudo robotizado. Você viu a Toyota no meio da Castelo Branco, não tem nem núcleo residencial lá. Diz que 2 ônibus traz os operários da Toyota. Entendeu? 2 ônibus traz. A fábrica enorme que tem lá, né? Pô, pelo amor de Deus. Vamos ver outra pergunta? Guda, só para completar a resposta para o Áureo, é que o que acontece é o seguinte, não tem condições de não ter a Coab, pelo menos enquanto a gente não fazer um encontro de contas com o fundo de garantia. Se fosse possível, acho que já teríamos feito já. É que na realidade nós precisamos continuar trabalhando e recuperando o crédito da Coab para fazer frente a esses pagamentos que virão. Quem pergunta agora é Eduardo. Senhor Gasparini, boa tarde. Os impostos que nós pagamos é para saúde e educação e não para pagar a dívida da Coab. Espero que os responsáveis por esse rombo sejam penalizados. Eduardo do Parque das Camélias. Eduardo, eu também concordo com você. Acho que
tem outras prioridades do município, mais urgentes e emergentes. Mas acontece que a prefeitura, ela montou a Coab lá em 1966. Ela usufruiu da Coab durante todo um período que foi utilizado, inclusive... usado politicamente, né? Chegou a ter 500 empregados na Coab. Mas usado, inclusive, para desenvolver a cidade naquela época. Tanto é que hoje você tem uma população grande nos núcleos habitacionais, claro, que Bauru cresceu em função disso. Claro. Quer dizer, claro que tem que ser penalizado, as coisas tem, mas a prefeitura também tem essa responsabilidade. Quer dizer, ela é a controladora, e nós precisamos acertar a dívida. É isso. Se nós pudéssemos fazer de outra forma, nós faríamos, mas é matemático. Você tem esperança, Júnior? Eu tenho. Sinceramente, eu tenho esperança. Acho que nós vamos conseguir acertar essa situação. Acho que nós vamos conseguir voltar a construir. E vamos continuar numa administração... Se mobilizando economicamente, desenvolvendo mais, pode chegar nisso? Pode chegar, porque aí você... Ter uma dívida dessa para um governo federal é porcaria, né, Júnior? Nós tivemos uma oportunidade... praticamente lá em 2000, na verdade foi em 86, quando houve uma situação de você criar, em 96, foi para criar a Engea. A Caixa criou a Engea, o governo federal criou uma medida provisória, passou lei e tudo, que acabou criando a Engea, onde a Engea absorveu todos os créditos da Caixa Econômica Federal. Se nós tivéssemos trabalhado na época, mobilizado, né, as Coabs, a prefeitura... Poderia ter dado certo. Poderia fazer com que essa situação não resolvesse só a situação da Caixa Econômica Federal, que pegou um passivo do BNH. Poderia resolver a situação. Para vocês terem uma ideia, esse valor era coisas de 29 bilhões só da Caixa. E 4 bilhões do resto do sistema financeiro da habitação. Então, quem colocou 29 poderia colocar 33. E deixou esse negócio. E aí a coisa volta a crescer naquele compasso que a gente conhece. Mas eu tenho esperança, sim. Tenho esperança que dá para a gente trabalhar e no momento oportuno da economia a gente voltar a pleitear, inclusive, quem sabe, não digo uma anistia, mas alguma coisa mais facilitadora para acabar com essa situação, porque prejudica os municípios. Ô, Júnior, tem bastante pergunta aqui. Claro, são perguntas repetitivas, procura ser mais sucinto, principalmente se você já tocou no assunto. Quem pergunta agora via o WhatsApp, Jailson do Geisel. Por que a Coab saiu da intermediação entre povo e Caixa e não existe mais núcleos habitacionais de casas térreas e só prédios, onde é difícil a convivência, onde a vizinhança prevalece, a lei do mais forte, são feitos para viverem como todo condomínio na legalidade, mas onde não se respeitam vaga de garagem e outros delitos no mesmo prédio. Faz uma vistoria em tudo, entrega e vende, que o problema é punk só. Piorou a qualidade de vida. Acho que ele deve morar no núcleo da Coab. Sou o Jailson do Geisel. Você entendeu o que ele falou? Não, entendi. Na realidade é o seguinte, esses núcleos que são verticais, né, acaba se instituindo um condomínio, eles realmente têm uma diferenciação muito grande, muito cumpridora de algumas regras que a pessoa tem que ver. Hoje nós não estamos fazendo esses núcleos, essa intermediação, como você fala, do povo com a Caixa, a gente não está fazendo, até porque hoje a gente só faz em administrar o passivo que pegamos e que estamos procurando resolver. É claro que com a nova construção, se nós conseguirmos insetar isso, as construções vão ser casa térrea. E aí não vai ter esses regramentos que hoje acaba tornando um convívio complicado. Mas a ideia é, quando retornar a construir, voltar a fazer nos moldes que fazia, que é a casa térrea. Deixa eu só avisar, às vezes está tendo umas perguntas de gente se posicionando contra a greve que
está tentando fazer, se não sei se deu certo, se não deu. Parece-me que no Rio deu certo, no resto do país parece-me que não. Vamos ver o que a grande mídia vai falar. Mas eu não estou pulando essas perguntas, porque, olha, o Júnior faz 4 anos que não vem na TV Prevê. Então, eu tenho que privilegiar o telespectador que está fazendo pergunta sobre a Coab. Então, me desculpa, se mesmo que a sua pergunta esteja na ordem das perguntas aqui, se eu não fizer a sua pergunta. Mas, ó, Duda, eu vou me comprometer, não vai ficar 4 anos, pelo contrário, a gente já marca um outro programa para a gente vir esclarecer e tá aberto. Aí você vê, tem de pergunta aqui, é brincadeira, viu? O Luiz pergunta, Luiz Cláudio da Falcão agora. As casas da Coab, do núcleo Quinta da Bela Olinda, há vários anos tiveram grandes problemas. Como é que está a situação hoje? Na verdade, nós fizemos uma reforma, numa composição com a Justiça e com os moradores, e com o promotor representando lá os moradores. Então nós fizemos uma reforma daquela situação que era necessária fazer, que foi determinado pelo juízo. Então hoje esse problema não existe, porque reformamos tanto a Quinta da Bela Olinda como a Vila Tecnológica. Aqui perguntando gente que está matando os macacos. Me perdoa, eu gosto de não pular nenhuma pergunta, mas eu estou tendo que fazer, até para usar o Júnior aqui. O Pedro Valentim. Como está o andamento da negociação da dívida de Coab com a Caixa Econômica Federal? É verdade que a Coab está lotada de cargos de indicação política? Não, na verdade... Você já falou as duas coisas, mas para sintetizar, Pedro, nós temos negociado permanentemente com a Caixa. Hoje, praticamente está quase concluindo essa renegociação. Todas as coisas. Agora o que está faltando é só uma particularidade do seguro que a gente está incluindo nessa dívida, mas que nós estamos ainda conversando e vamos para Brasília a semana que vem eu voltar para tentar encaminhar mais a situação. Mas a coisa andou bem e nós devemos, se tudo correr como está previsto, nos próximos 60, 90 dias fazer essa assinatura com a renegociação com a Caixa e assumindo essa dívida que vai ser paga ao longo dos anos. Hoje nós tivemos que demitir todos os assessores nos cargos comissionados na Coab e vamos ter que ainda avançar mais na situação para poder adequar ao custo financeiro, ao enxugamento, não só pedido pelo próprio tribunal, apontado pelo próprio tribunal, como para fazer frente também a essa parcela que virá para nós acertarmos. Então, tem pressão daqui e dali, mas isso nós vamos administrando porque é necessário para a sobrevivência da Coab e a gente manteve os funcionários até quando foi possível mantê-los. Até porque era necessário até para os trabalhos que a gente tem desenvolvido. Mas hoje, agora, nós temos que reduzir e ficar precisando desses funcionários, mas trabalhar com o que tem. Essa que é a realidade. Fernando de Oliveira, do Estoril. Não ficaria muito mais barato e mais rentável demitir todo mundo da Coab e contratar uma empresa de cobrança para gerir os contratos? E nós pensamos nessa situação também, mas você, ao fazer uma situação dessa, o passivo é muito grande trabalhista. Eu mesmo, para mandar embora, eu tenho que fazer uma programação, porque você tem multa do fundo de garantia, você tem aviso prévio, você tem salário, você tem saldo de salário. Quer dizer, ou seja, cada funcionário que está concursado, você precisa, além do que hoje você não consegue mandar embora assim sem um motivo relevante, senão vai na justiça, consegue a integração. Então, na realidade, você tem que procurar casar as duas coisas. Tem muito funcionário concursado também? Tem, é a maioria. Na verdade, você tinha 15. Todos. Na verdade, os 15 que saíram era porque não eram concursados. Eram cargo de confiança, de comissão. Então nós tiramos, nós vamos ter que demitir mais algumas pessoas, vamos. Só que eu tenho que trabalhar isso para poder não gerar... Quem você mandou embora foi tudo cargo de confiança? Cargo de confiança. Para você não, senão você manda embora e aí cria um problema da reintegração, aí complica tudo. Oi? Quantas pessoas tiraram de lá já? Nós tiramos, no total nós tiramos 20 pessoas já. Nós tiramos 20, que outros que saíram, funcionário que pediu para sair, então
contribuir, mas eu preciso ainda abaixar mais para adequar essa parcela que nós estamos trabalhando, essa receita. Mas eu não posso mandar embora, porque senão eu acabo resolvendo um problema e criando outro na Justiça do Trabalho. Então eu tenho que ter cautela e saber como fazer isso daí, porque senão você, em vez de resolver, cria um problema. Além do que, se nós simplesmente fecharmos a Coab, que não tem condições, a prefeitura, com toda a performance dela, ela teria que assumir. E ela tem dificuldade, muitas vezes, de até emitir o IPTU adequado para determinar. Como é que ela vai depois liberar seguro, liberar hipoteca, cobrar na justiça? Fácil, quer dizer, tem toda uma estrutura que, se você também não ir atrás para recuperar o crédito, você vai responder por isso, porque você ajudou a fundar a empresa. Então, é um negócio, como o Duda falou bem aqui, se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. Então, nós temos que adequar isso. Uma coisa nós temos que reconhecer, o Gasparini está lá há 12 anos, 2 mandatos do Rodrigo e 1 mandato do Tuga. Quer dizer, quando ele chegou, o bicho já estava pegando, correndo atrás, e estava criado o problema. A Coab já não estava construindo, não parou de construir na gestão dele, já estava devendo. Ele está administrando, sei lá, se bem, mal, né? E é importante a presença dele aqui, que um dos maiores problemas da cidade de Bauru é a Coab hoje, né? Mas só que o negócio já estava feio. Ele pode até ser responsabilizado, em tese, de ter aumentado um pouquinho o número de funcionários. Quando você chegou, tinha uns 60, 70, tinha 80 e poucos funcionários. Aumentou uns 20 funcionários. Aumentei uns 20 funcionários. Mas tudo também decorrente do próprio trabalho que nós tínhamos que fazer. Por exemplo, nós temos praticamente quase 80 milhões para homologar no FCVS, e eu preciso de gente para fazer esses recursos, fazer essas análises e fazer esse trabalho. Então não é aquela história, não constrói porque não quer. Não é que eu não quero, é que não pode. Mas nós estamos trabalhando para poder vir a conseguir. E também os funcionários, a mesma coisa. Quer dizer, você precisa ter um número de funcionários o suficiente para poder dar. Agora, para atender o tribunal, nós estamos mandando todo mundo embora e adequar, inclusive, a parcela que nós vamos enfrentar. Mas nós vamos ter que trabalhar com o que tem. Está defasado? Está defasado, mas é o que é possível. Eu falo assim, pode ser até, às vezes alguém alega, manda e-mail para mim, criticar o continuismo do Gasparini. Mas veja bem, se achar um cara agora que não está lá dentro, né? Para assumir tudo esse percalço que já está acontecendo nessa parte de negociação, então eu acho que quem aceitar isso daí é um maluco também. Claro, pode ser que tenha gente lá dentro da Coab, mas não é brincadeira. O papel do Gasparini é papel dificílimo de fazer hoje. Ele tem uma massa semi-falida na mão, né? Que não pode gerar renda nova. Era como se você chegasse numa escola grande e falasse, daqui para frente você não pode mais matricular ninguém. E você não pode mandar nenhum professor embora, né? Aí os alunos vão se formando, vão se saindo, e você tem que ficar com os professores, e você tem que ficar pagando apostila, pagando laboratório, pagando computador. Eu estou criando uma situação imaginária, claro. Que é a verdade que acontece com a Coab. Quer dizer, à medida que termina um contrato, é um cara que para de pagar, né? E eu não posso fazer contrato novo. Então, vaca foi pro brejo. Se você me permite, nós temos hoje menos de 10 mil contratos. Nós temos quase 10 mil contratos que eu ponho na rua todo mês. Mas teve época lá atrás quando tinha 50 mil contratos. Agora não tenho, não estou repondo esse contrato. Ou seja, eu estou trabalhando que aquilo que está sobrando. Na verdade, eu estou administrando um grande passivo, uma bomba relógio, para ela não explodir. Mas tenho uma certeza que isso o próprio Fundo de Garantia reconhece. A continuidade. O Fundo de Garantia reconhece. Se não tivesse feito o que foi feito dessa forma como vem sendo feito, já tinha explodido em 2007 e 2008. E a gente está pilotando isso com dificuldade, mas estamos. Marco Leite do Genópolis. Boa tarde. Pergunta ao Gasparini, diante da baixa receitas, quais medidas estão sendo tomadas para reduzir despesas?
Por que tanto funcionário lá dentro? E aí ele pergunta, são indicações políticas? Na realidade, nós, pela baixa receita, nós estamos enquadrando até para as prestações que nós vamos ter à frente, finalizada a renegociação, nós estamos adequando o número de pessoal para poder acertar, fazer frente a essas prestações. Então, hoje nós temos que diminuir. Nós tiramos todos os cargos incomissionados, uns com indicação política, outros não, outros técnicos mesmo, nós tiramos todos. E hoje não adianta ter indicação política, porque não é possível a gente absorver isso. Sinceramente, não tem condições. Pelo contrário, nós temos que ainda enxugar mais o quadro para poder se adequar. Então, teve um determinado número de funcionários, relativamente alto, já que para os padrões, mas na verdade era necessário. Não tinha ninguém lá sem fazer nada. Pelo contrário, tinha um cronograma de trabalho, todos trabalhavam. Só que mesmo assim, eu tenho que adequar, tirar os assessores primeiro, para depois, antes, mexer nos funcionários de carreira. Então, mas tudo isso porque eu preciso adequar, porque eu não tenho renda, né? A prefeitura não dá nenhum tostão, só deu na época de formar. E ela se beneficiou também com isso ao longo dos anos. Só que agora tem essa situação para poder acertar. Tem condições de acertar? Tem condições de acertar. Mas tem um longo caminho a percorrer ainda e com grandes dificuldades, isso sem dúvida. Não dava para ter... Vocês tentaram algum acordo com o CDHU, que é o que constrói as casas do governo do estado de São Paulo? A situação do CDHU é bem mais organizada que a da Guab, né, Júnior? Não, na verdade, o CDHU é uma empresa também, vamos assim, ela acaba sendo superavitária, até pela... 1% do ICMS é destinado à habitação, quer dizer, ela tem já, independente de qualquer coisa, ela tem uma receita própria. Nós tentamos fazer a situação, mas a situação da Coab, no momento, não permitiu. Tão logo a gente consiga fazer com que as coisas se assentem e fechem um acordo, é uma alternativa da gente fazer para poder trabalhar isso para ser uma coisa. O cara assumir um passivo desse aí, né? Não, então, na verdade, a parceria seria muito mais em construção. O CDHU vai poder continuar construindo. Né? A gente vai poder recorrer a eles de montar uma parceria para fazer a construção. Mas é uma alternativa. Tem uma viável. Pergunta interessante aqui, ó. JK do Geisel. Gasparini, peguei uma casa retomada no Meridota. Estava detonada, destruída. Investi na reforma mais de R$60 mil para pôr em ordem. Agora a prestação está muito alta, em torno de R$900. Tenho 25 anos para pagar ainda. Como que o senhor analisa a minha situação? Olha, a situação, como é que é o nome dele? JK. A situação sua acaba se estendendo para outras pessoas também nessas condições. Porque como nós não estamos construindo ainda, eu só recomercializo as casas que nós retomamos. E, infelizmente, quando nós retomamos, o mutuário antigo, a pessoa, deixa a casa em estado deplorável. Lamentável, né? Deixa um negócio que o pessoal se bobear, já sabe que vai perder, para de reformar. Leva os vasos, leva o telhado, leva a janela. É um negócio que, se você contar, você vai falar, não é possível que aconteça isso nos dias de hoje. Sim, acontece, e você é testemunha disso porque você viu a casa que você pegou. Eu acabo comercializando essa casa pelo valor do mercado. Eu não sei qual é a sua casa, mas com certeza a avaliação dela, e nós refinanciamos esse financiamento para você, nos 25 anos, mas era o que era necessário. Quer dizer, a prestação deu alta porque, na verdade, ela no mínimo já teve desconto, porque ela não está boa, ela não estava lá, mas a avaliação dela foi provavelmente pelo terreno e pelo algumas coisas da casa. Gasparini. E aí, então, a prestação se torna alta, porque quanto mais você dá na entrada, menor vai se tornar a prestação. Se você financiou tudo, vai ser desse jeito. É claro que, dependendo da tabela que você pegou, se é a Price ou se a outra tabela, você vai ter uma redução. A prestação é maior no começo e vai diminuir no final.
ou senão ela vai sempre num crescendo. Mas isso não impede que você sempre venha para tentar renegociar, mostrar que você não está ganhando aquilo, enfim, para a gente poder ver o que é possível fazer dentro do sistema financeiro da habitação. Eu entendo até o que está embutido na pergunta do JK. Hoje em dia, ninguém, eu não conheço ninguém, renovou um contrato de aluguel que não abaixou o valor. E a situação do JK aí, né? Quer dizer, nessa crise que está aí, olha, ninguém, hoje por R$1.000, R$1.200, você aluga em Bauru um apartamento bom. Claro que tem o condomínio também, tem tudo, né? Que gira em torno de qualquer prédio, R$400, R$500, R$600, né? Mas então, ele não vai ter redução nunca, né? Não vai ter redução nunca. Então ele vai pagar um aluguel crescente pro resto da vida. Se tiver crise, ele está desgraçado, vai piorar mais na crise da frente. Infelizmente, o sistema é desse jeito. A gente já fez sugestões de voto nos conselhos para ver se a gente consegue aturar. Né? Agora, eu não tenho condições de fazer uma situação que encaixe em você. Se eu tivesse, eu faria. No mercado de hoje, está acontecendo isso. Na verdade, se eu não fizer desse jeito, não passa pela aprovação da Caixa, porque a Caixa quer receber aquele valor. Então eu não tenho como... aliás, se eu apertar um botão, eu não consigo passar para o outro quadro, justamente porque eu não atendi um requisito. Então eu não tenho como eu montar uma situação. Na verdade, os índices e as planilhas são elaborados pelo Banco Central. Então eu não tenho como... E pelo Sistema Financeiro da Habitação. Então eu não tenho condições de dar um jeitinho ou dar uma acertada... Não é possível, porque senão você vai ser prejudicado e a crise complicou a situação do JK. Justamente. Quer dizer, provavelmente se ele tivesse uma casa alugada por 900 mil, vencer um ano de contrato, o dono ia baixar para 750, justo. Ou não ia nem dar uma inflação, para manter ela alugada, valor, né? Para manter ela alugada, senão sai mesmo. Você vê Bauru hoje é só aluga-se. E todo mundo que estava numa casa de 2.000 foi para uma de 1.500, ou o próprio dono da casa de 2.000 abaixou para 1.500. E isso é uma relação de mercado, né? Que não é o caso da Coab. É a crise. Não é o caso da Coab. Mas isso não impede nada, JK, de você ir na Coab, procurar e rever essa situação para ver se tem algum disparate aí, alguma coisa. Ou se tem alguma alternativa. Eu entendi o que você quis dizer. Júnior, mais alguma coisa? Olha, nós estamos sentado numa bomba relógio e administrando para que ela não exploda. É possível fazer isso? É possível. Nós estamos fazendo ao longo desses anos. Mas o que tem que deixar claro é o seguinte, a Coab não consegue ter o lucro. Ela não consegue. Até pelo papel que ela tem. O que ela tem que fazer hoje é recuperar os créditos, como ela vem recuperando os créditos, e não só amortizar a dívida com o fundo de garantia, como saldá-la. É isso. Nós temos fazendo inúmeras situações, mesmo com toda essa diversidade de ação contra, ação isso, o juiz manda pagar o seguro represado. Para você ter uma ideia, hoje, na minha mesa, agora cedo, veio 3 processos que o juiz determinou que eu pagasse o seguro represado, que a gente tem lá um determinado valor. Só nessas 3 coisas são R$125 mil que eu tenho que recolher. É um dinheiro bom que eu tiro da Coab e pago. E esse seguro vai ficar represado. Eu vou ter direito a ele quando eu fazer o encontro de contas. Então, é uma situação, só que isso chega todos os dias para a gente. Do estado inteiro, o juiz manda... Recolha-se ou se não, multa diária de R$1.000, multa diária de R$2.000, multa diária de R$3.000, conforme o caso. E eu tenho uma programação, que a gente paga quase 200, 300 mil por mês para esses recursos, para poder liberar isso. E eu tenho hoje praticamente 90 milhões de seguro represado. Só que eu já paguei quase 10 milhões, quase 11 milhões. Que esse 11 milhões tirou do caixa da Coab para pagar. Quer dizer, eu vou fazer no encontro de contas, eu vou saldar. Só que a gente estava tentando fazer com que não despendesse esse dinheiro agora, porque esse dinheiro do seguro não vai nem para a seguradora, não vai para a Coab e não vai para a Caixa. Fica lá pendurado. Então o que a gente estava propondo? Que, olha,
também deixa pendurado junto com esse saldo crédito que a gente tem, que depois a gente acerta. Faz um encontro de contas. Não, então não é possível. Você não sabe o que vai chegar amanhã ainda. É isso. Então, quer dizer, na realidade, eu vou administrando o cobertor e administrando a dívida. Aliás, se fosse fácil, qualquer um estaria lá. Ou seja, minha filha, né, que não tem idade, mas estaria lá administrando. Porque aí é fácil, com dinheiro é fácil. Agora, o tranco mesmo é quando você tem que tirar de uma coisa, como toda a família hoje faz. Ninguém pode ter um carro que gostaria, ou se tem que vender porque tem outro filho, tem isso. Ou seja, tem que administrar a escassez. É o que nós estamos fazendo. É possível sair disso? É possível. Só que tem um longo caminho a percorrer ainda. Júnior, obrigado pela presença. Obrigado a você. E me comprometo a gente vir o quanto antes, para não ficar tão defasado assim. A gente chamar, tranquilo. Olha, muito obrigado. Com toda a dificuldade que hoje passa em tudo aí para as empresas brasileiras, inclusive as escolas privadas, é muito mais fácil administrar uma escola privada do que essa situação que o Júnior está colocando. Eu, durante a entrevista, eu fiquei atento aqui, me coloquei várias vezes na situação dele. Acho que eu fui feliz a hora que eu falei. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. E a cidade tem que estar atenta, tudo que acontece na Coab, e acompanhar os trabalhos que estão tendo lá, porque por melhor administrador que seja, não tem coisas que dependem só do administrador. O que quer dizer mesmo? Sentença de juiz. Mas às vezes terça-feira, segunda-feira é feriado. Aí ele dorme sossegado, sábado, domingo, segunda. Na terça chega uma sentença que tem que pagar 10 mil reais para alguém. Então, todo mundo que está descontente está entrando na justiça. Bom, eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.